Não quer voltar, volta. Nós temos aqui, cadê? 3 etapas irreversíveis. Essas 3 etapas irreversíveis, que é a primeira, citrato, essa aqui, formação do citrato, depois a oxidação do isocitrato, depois a oxidação do alfa-cetoglutarato. São as 3 etapas irreversíveis nas condições celulares. Elas são direcionadas. Essas 3 enzimas, então, são as enzimas que vão regular o ciclo, além da regulação pela disponibilidade de NADH. Então, temos aqui a citrato sintase, que é a primeira, ela é inibida por ATP. O nível de ATP está elevado, então vai inibir a primeira enzima. É inibido pelo nível de NADH, tá? É inibida por coenzima A. Succinil coenzima A. Tá? E também ela é ativada por ADP. Do quê? A função do ciclo de Krebs é oxidar o acetil-CoA para formar as coenzimas. Ok? As coenzimas serão usadas para gerar ATP. NADH e FADH2. Tá? Está formando NADH e FADH2. Então, a concentração, o quão rápido esse ciclo vai rodar, ele vai ficar rodando aqui, depende do quão rápido será o consumo de NADH. Ou seja, a taxa de regeneração de NADH e NAD. Onde? Na cadeia de transporte de elétrons. Ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons, portanto, estão intimamente associados. Então, olha só. Tem o nível de ATP, a concentração de ATP e de NADH vai regular a primeira enzima, citrato sintase, vai também inibir a segunda enzima, a isocitrato desidrogenase, tá? E vamos por enzima. E a isocitrato é inibida, então, por ATP, ativada por cálcio. O cálcio, a mitocôndria, quando ela está ativa, ela aumenta a concentração de cálcio dentro dela, dentro da matriz. Então, ativa as enzimas do ciclo de Krebs. Lembra que toda vez que o metabolismo aumenta, a quantidade de cálcio liberado dentro da célula se eleva. A terceira enzima, alfa-cetodesidrogenase, é inibida por succinil-CoA, NADH e ativada também por cálcio. Por que succinil-CoA está aqui como regulador de 2 enzimas? Porque, como eu disse, daqui para cá, todas as etapas são reversíveis. Então, se houver uma limitação na utilização de oxalacetato, ou seja, o oxalacetato começar a aumentar a concentração dentro da matriz mitocondrial e também NADH, essas reações voltam até atingir a primeira reação, que tem um ΔG muito grande, que é a succinil. Então, nas condições da matriz mitocondrial, succinil não vai se elevar a ponto de inverter a direção dessas reações aqui. Então, vai ficar acumulado. E uma vez que acumular aqui, as primeiras reações já começam a ser também inibidas. De maneira o quê? De maneira que vai inibir o consumo do próprio acetil-coenzima A. E o acetil-coenzima A vai inibir a piruvato desidrogenase, o ATP começa a inibir as enzimas atrás. Então, tem todo um processo de inibição. O nível de ATP, então ele não vai pegar só a via glicolítica, ele pega a via glicolítica, já inibe a via glicolítica, vai reduzir a quantidade de piruvato disponibilizado. O ATP também, por sua vez, já vai inibir a piruvato desidrogenase, a piruvato sinase, aí também inibe o ciclo de Krebs. Tá? Então, nível de ATP. Dessa maneira, então, de novo, todo o processo metabólico ele é regulado de maneira que haja uma produção em cadeia, um consumo e produção de intermediários que encaixe perfeitamente com a taxa de utilização de ATP. Maior utilização de ATP, toda a via é ativada e o processo acontece mais rápido. Menor a taxa de utilização de ATP, as vias são inibidas e todo o processo fica mais lento. Ok? Bem,
Outro mecanismo aqui de utilização e regulação quanto ao piruvato. Bem, o piruvato, se for uma célula muscular ativa, repara só, a taxa de utilização de acetilcoenzima A vai depender da quantidade de intermediários que eu tenho de ciclo de Krebs. Quanto mais intermediários de ciclo de Krebs eu tiver, mais, por exemplo, se eu tiver mais oxalacetato, eu vou ser capaz de oxidar mais acetil-CoA, correto? Correto ou não? Se eu tenho um oxalacetato, eu tenho uma taxa de utilização. Se eu tenho o dobro de oxalacetato, eu vou ter o dobro da capacidade de oxidação, correto? É ou não? Se não tiver nenhuma outra limitação no processo. Certo? Então, o que acontece? Supõe uma situação em que não haja nenhuma limitação nos processos posteriores ao ciclo de Krebs, ou seja, não haja nenhuma limitação na disponibilização de oxigênio e, portanto, a taxa de regeneração do NADH está na sua capacidade máxima, ou seja, a limitação do processo está na taxa de regeneração de NADH no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, então, está sendo a etapa limitante do processo. Depois dele e antes dele, não. Ou seja, está chegando piruvato suficiente, NADH, assim que ele é formado, ele é imediatamente utilizado, mas a taxa, o gargalo do processo metabólico está sendo o ciclo de Krebs. Se está chegando piruvato na maneira suficiente e o gargalo está no consumo do acetil-CoA, começa a acumular o quê? Está chegando piruvato, está formando acetil-CoA. Está formando piruvato, está formando acetil-CoA. Só que aí não tem oxalacetato suficiente para oxidar todo o acetil-CoA. O que acontece com esse acetil-CoA? Começa a acumular. Estão entendendo? Estão acompanhando? Forma piruvato, piruvato, forma acetil-CoA. Piruvato, acetil-CoA. Piruvato, acetil-CoA. Piruvato, acetil-CoA. Só que aí o ciclo de Krebs não tem oxalacetato suficiente para oxidar esse acetil-CoA. Vai acumular acetil-CoA. O que vai acontecer então com a enzima piruvato desidrogenase muscular? Vai ser inibida. E quem será ativada? Piruvato, carboxilase. Essa aqui, ó. Então, o piruvato, nessa condição, ao invés de formar mais acetil-CoA, ele formará oxalacetato. Formando mais oxalacetato, vai aumentar a capacidade do ciclo em oxidar mais acetil-CoA. Então, repara aqui o seguinte, numa célula, numa mitocôndria de uma célula plenamente, metabolicamente ativa, vamos botar aqui o grupamento muscular, uma célula muscular, o que acontece? Se houver uma limitação no ciclo de Krebs em oxidar acetil-CoA, piruvato vai ser desviado, não para formar mais acetil-CoA, porque está havendo uma limitação no ciclo, mas será desviado para formar mais intermediários do ciclo. E assim, aumentar a capacidade oxidativa dele, aumentar a capacidade de usar esse acetil-CoA que está sendo formado. Ok? Então, uma célula muscular no estado alimentado normoglicêmico, hiperglicêmico, ela usa, depois de um certo tempo de metabolismo, de tempo de atividade, nós vamos ver mais adiante, e vou antecipar o que nós vamos ver mais adiante, veremos que, nessa condição, muito do piruvato que está vindo, nós estamos numa condição normoglicêmica, você se alimentou com carboidrato legalzinho, sua reserva de glicogênio está boa, a reserva de glicogênio está legal, você está fazendo uma atividade de moderada a baixa intensidade, o que acontece majoritariamente com essa glicose, depois de algum tempo de atividade física, depois de 20, 30 minutos. Essa glicose está sendo oxidada aerobicamente, forma piruvato. Esse piruvato agora, ele vai ser dividido em duas partes.
Uma parte vai para formar oxalacetato, para aumentar a capacidade oxidativa do ciclo. E outra parte vai para a acetil-CoA, dependendo da quantidade de acetil-CoA presente, ou seja, vai depender da quantidade de acetil-CoA formada a partir de outros substratos, outras moléculas, que também estarão sendo oxidadas nesse momento. É a formação de oxalacetato a partir de piruvato. É uma das razões. Uma. Ou seja, é a forma principal quando você está em normoglicemia. Okay? Então, quem controla são as enzimas que usam piruvato, tá? Piruvato hidrogenase. Quem controla são os hormônios. Os hormônios vão lá e ativam a enzima. Os hormônios vão lá, fecha o registro de um, abre o registro de outro. Dependendo dos níveis. Né? Não é o piruvato que é o controlador. Quem é o controlador ali é o NADH e o acetil-CoA. Entendeu? Vai controlar para onde vai o piruvato. Para cá, para lá. Entendeu? É. E aí, então, outro fator que vai controlar o ciclo. Bem, agora vamos pensar o seguinte. Outro fator de restrição que poderia ser, né? O ciclo está pleno, está conseguindo oxidar o acetil-CoA que vem. Entretanto, a etapa limitante está na regeneração do NAD. Então, a etapa limitante estará no momento posterior. E aí nós vamos falar lá e voltaremos cá. Então, se a taxa de regeneração do NADH for a etapa limitante, ou seja, a cadeia respiratória for a etapa limitante, logo, então, o ciclo ficará restrito, preso pela disponibilização de NAD+. E aí, ele ficará preso, irá diminuir, chegará à sua capacidade máxima de utilização de acetil-CoA, portanto, essa capacidade máxima de acetil-CoA vai dar o feedback para o quê? Para as demais enzimas superiores. Vai acumular NADH, aí vai inibir a piruvato desidrogenase, e aí o acúmulo de piruvato vai desviar o piruvato para outras rotas e inibir etapas anteriores. Como assim? Imagine a situação que você está numa atividade física crescente, intensidade crescente. Você está numa atividade crescente, então, repara só, atividade crescente quer dizer que potência de contrátil crescente. Logo, consumo de ATP crescente. Mas por algum motivo, você chegou na sua capacidade máxima de geração de ATP aeróbio. Logo, você chegou na sua capacidade máxima de reoxidação de NADH. E aí você continua a aumentar a sua intensidade, vai continuar aumentando o consumo de ATP. Logo, a concentração de ATP está fazendo o quê? Está marchando, diminuindo, ficando na mesma? O quê? Hein? Está baixando, né? Você está aumentando a intensidade do exercício, a taxa metabólica está aumentando, a necessidade de ATP vai aumentando, vai diminuindo a ATP. Então, as rotas, a via glicolítica, estará ativa ou inibida? Inibida? A via glicolítica existe para quê? Então, ela estará ativa. A via glicolítica ativa quer dizer que tem mais produção de piruvato. Só que é o seguinte, forma piruvato, mais piruvato, enquanto tiver coenzima livre ali, vai formando acetil-CoA. Só que o acetil-CoA vai formando, só que a taxa de formação de acetil-CoA começa a ser maior do que a capacidade do ciclo em utilizá-lo, porque tem uma limitação na quantidade de NAD+. Porque lá a cadeia respiratória não está conseguindo reoxidá-lo. E aí, então, o que acontece?
piruvato desidrogenase inibida. Aí pode ser que o piruvato comece a formar oxalacetato. Vai formando oxalacetato, aumenta um pouco a capacidade, mas falta NAD+, tudo fica travado. Para onde vai esse piruvato agora? Está aumentando sempre a necessidade de formar ATP. Está formando ATP. Aerobicamente está travado nessa capacidade máxima, mas você continua aumentando a demanda de ATP. Para onde vai esse piruvato? Para onde? Se eu cheguei na minha capacidade máxima de gerar ATP aerobicamente, o que me resta para gerar ATP? Não. Qual rota metabólica me resta para gerar ATP? É ela mesma. A fermentação lática. É o que acontece quando você vai lá na esteira, vai aumentando a atividade física e aí você vai chegando naquela curvinha do VO2 máximo ali, né? Vai chegando naquela curvinha do VO2 máximo, chegou no seu VO2 máximo. O que é o VO2 máximo? É exatamente onde você chegou no seu máximo de atividade metabólica aeróbica. E qualquer aumento, incremento da capacidade da carga ali, vem do metabolismo anaeróbico, vem da fermentação lática. Quer dizer que você parou de fazer fermentação, de respirar, de ter metabolismo aeróbico? Não. Sobre o metabolismo aeróbio, que chegou no máximo, você começa a incrementar com o metabolismo anaeróbio. Ah? O que aumenta? Vamos lá. Vamos parar primeiro falar do metabolismo, depois a gente vai começar a discutir como podemos aumentar. Ok? Só outra coisa, vamos lá. Vocês lembram das formas de regulação da atividade metabólica, que eu falei, uma delas é o aumento da quantidade de enzimas? Lembram? Ora, o marcador da capacidade aeróbia de uma célula é essa enzimazinha aqui, a succinato desidrogenase. Por que ela? Porque ela é fácil de isolar. Eu vou à célula, rompo a célula, isolo a mitocôndria, e aí, com uma reação bobinha, azul de metileno, eu jogo o succinato, que é fácil. Eu pego uma suspensão de mitocôndria, coloco o succinato, coloco ali azul de metileno. Azul de metileno é azul. Quando ele recebe elétron, ele fica incolor. Eu observo o desaparecimento da cor azul, então eu tenho atividade enzimática. Quanto mais enzima tiver naquela mitocôndria, maior a capacidade respiratória, maior a capacidade oxidativa dela. E a capacidade anabólica, a fermentação lática, a enzima escolhida é a PFK1. Usamos a PFK1 para medir a capacidade anaeróbia de uma célula. Quanto mais PFK1, maior a capacidade anaeróbia. Então, primeira coisa que vai aumentar a capacidade oxidativa, a capacidade de metabolismo aeróbio, é aumentar o número de enzimas aeróbias, aumentar o número de mitocôndrias, aumentar sua capacidade cardiovascular, a disponibilidade de oxigênio. Vamos continuar, então. Como, então, o ciclo de Krebs se comporta? Bem, o ciclo de Krebs se comporta na célula, principalmente na célula hepática, porque o fígado é o que faz tudo no nosso corpo, né? O nosso laboratório, né? É a nossa usina transformadora. O ciclo de Krebs é uma rota anfibólica, é um ciclo anfibólico, quer dizer, ele é tanto catabólico quanto anabólico. Está vendo aqui? Ele, a partir dos intermediários do ciclo, são retirados do ciclo e aí são sintetizados uma penca de moléculas, aminoácidos, as porfirinas, que é o grupo M, a partir daqui do succinil-CoA, glicose e ácidos graxos, a partir do citrato. Da mesma maneira, a partir de uma série de moléculas externas, por exemplo, a partir dos aminoácidos, são formados intermediários do ciclo,
e a partir do piruvato, a partir da glicose forma o PEP, do PEP forma o piruvato forma a oxalacetato. Então, olha só, enquanto você estiver com glicose disponível, a célula muscular vai degradar glicogênio muscular, vai captar glicose sanguínea, glicose essa que vem do glicogênio hepático, ou da gliconeogênese hepática, mas vamos deixar a gliconeogênese por enquanto por ali, e aí vai fazer o quê? Vai aumentar a capacidade oxidativa de forma rápida do ciclo de Krebs, transformando o PEP, piruvato, em oxalacetato. À medida que vai acabando, vai diminuindo a glicemia. Se você então faz atividade física em hipoglicemia, com baixa reserva de glicogênio, e faz uma carga pesada, uma atividade aeróbica de intensidade mais elevada, 60%, 70%, né? A sua célula muscular começará a degradar aminoácidos, degradará proteínas para gerar aminoácidos esses que serão degradados para gerar intermediários no círculo para aumentar a capacidade oxidativa dele e gerar mais ATP que a célula precisa. Basta você entrar em hipoglicemia. Basta cair abaixo de 90. Vai aumentando a partir disso. Maior. É um conjunto de glicemia e intensidade. Se a intensidade não for muito elevada e ele conseguir captar a glicose a partir da glicose sanguínea que o fígado está trazendo, está botando no sangue, ele não vai consumir tanto aminoácido. Aqui o que o pessoal faz? Toma aminoácido, toma proteína pré-treino, não é? Você toma aminoácido, proteína pré-treino. Então, você está disponibilizando esses aminoácidos para gerar energia. Esses aminoácidos que você toma pré-treino não serão usados para síntese proteica, serão usados como fonte de energia. Ele só funciona quando você está perto da hipoglicemia. Não existe que só. A torneira vai abrindo cada vez mais à medida que vai entrar em hipoglicemia. Mas veja bem, você vai fazer um treino e resolveu comer proteína. Você vai inundar o seu fígado e sua corrente sanguínea de aminoácidos. Tem aminoácido disponível, ele vai usar. Entendeu? Tem ali disponível, ele vai usar. Porque se ele estiver disponível, ele vai usar o quê? Glicose. É o que vai estar disponível para ele. Proteína, ele vai ter que mandar degradar a proteína. Aí ele vai pensar 3 vezes. Tem que degradar a proteína, tem que ativar as proteases. Não é que gasta mais energia, é um controle maior, né? Você não tem um aminoácido ali disponível para ser usado. Tem que primeiro ativar uma enzima, as proteases, para degradar as proteínas disponíveis. Então você vai retardar o processo. Agora, você já chega lá com uma bandeja, dando a bandeja assim para a mitocôndria. Olha aqui, tem cheio de aminoácidos aqui para você oxidar. Ela vai oxidar tudo. Então, durante uma atividade física, você está em estado catabólico, não anabólico. Vai oxidar tudo. A pessoa fala assim, é anticatabólico. O que quer dizer com isso? É que impede, diminui a proteólise das suas próprias proteínas. Entendeu? Diminui e impede. Agora, você quer impedir melhor? É você manter sua glicemia durante um treino. É mais barato. Antes, não. É uma forma, as coisas acontecem de uma forma meio que concorrente. É o que eu falei, o ajuste da quantidade que entra. Quando você tem uma hipoglicemia, porque os lipídios, eles não aumentam, eles não contribuem. Essa rota aqui, por exemplo, é unidirecional na síntese de ácido graxo.
Ácido graxo não participa na biossíntese de nenhum intermediário do ciclo. Ele só vai participar na biossíntese, quando ele é degradado, na formação de acetil-CoA. Então, se houver uma limitação no acetil-CoA, esses intermediários virão ou da glicose ou dos aminoácidos. Tá? Aí vem junto. Ok? Na verdade, o consumo dos aminoácidos pré-treino é uma finalidade de evitar que você perca tecido muscular, senão ele vai ter que agradar muscular. Você já que ele vai buscar essa fonte, então aí você teria uma forma de não perder A sua própria. Mas quando você toma, é que eu falei aqui, quando você toma a proteína no pré-treino, ou os aminoácidos, eles não serão usados como fonte de energia, só para finalidade de formação de energia. Agora, eu julgo, eu teria que, não sei se tem um estudo nesse sentido, né? Comparando. Eu julgo que você sairia mais barato para você que se você se alimentasse, ao invés de ficar comendo muita proteína no pré-treino, se alimentasse melhor com carboidrato. Entendeu? Carboidrato vai te fornecer a energia necessária para a atividade física, não vai te encher de ureia. É porque é o seguinte, durante a atividade física, você mantém a glicemia, se você ingerir carboidrato durante a atividade física, você não tem um pico com insulina. O pico de insulina é inibido. Então, você ingerindo, assim, maltodestrina, sacarose, você fornece glicose para a corrente sanguínea, para o corpo, ela é utilizada, você não entra em hipoglicemia, então inibe a proteólise e assim a utilização de aminoácidos para aumentar o ciclo e também para gerar energia diretamente. Eu acho que seria isso. O que é melhor, é mais produtivo para você, é ingerir proteínas pós-treino, que aí você entra no estado anabólico, de biossíntese de proteína, o catabolismo proteico diminui, a biossíntese vai aumentando, e aí você aproveita melhor os aminoácidos, as proteínas que está ingerindo. Tá? Bem, então, o ciclo ele é anfibólico, principalmente no fígado, tá? Porque no fígado, então, como ele é o nosso centro processador de síntese das substâncias, ele vai utilizar o ciclo de Krebs tanto como precursor para as demais biomoléculas, quanto na degradação para formar intermediários. E a célula muscular? A célula muscular também faz isso, mas quando ela está em atividade intensa de exercício, durante uma atividade física, o que acontece é o caminho de entrada de intermediários do ciclo para aumentar a capacidade oxidativa e geração de ATP. No estado de recuperação, vamos mais para o lado anabólico. Como então o ciclo de Krebs está associado à cadeia respiratória? Vamos lá, a cadeia respiratória, como é que ela acontece? São 3 complexos transportadores de elétrons, ATP sintases e o complexo 2, que é a succinato desidrogenase. É chamado de complexo 2. Então, complexo 1 é o complexo citocromo oxidase aqui, da NADH, ubiquinona, citocromo oxirrecrutase. Oxida o NADH, volta a NAD. E aí, nesse processo, repara só, a membrana mitocondrial interna está aqui. Você tem, então, a matriz e o espaço intermembranar, que é o espaço entre as duas membranas, o envelope e a membrana interna da matriz. O que acontece, então? Quando a mitocôndria está respirando, tem um transporte de elétrons, você tem um bombeamento de prótons para o lado intermembranar. Então, NADH é oxidada a NAD, 4 prótons são lançados no espaço intermembranar. Ok?
Aí, esse elétron é transferido para a ubiquinona. A ubiquinona, então, transfere o elétron para o complexo 3. Nesse processo que ela transfere o elétron para o complexo 3, 2 prótons são lançados, e depois que o complexo 3 transfere o elétron para a proteína citocromo C, fica aqui do lado de fora, mais 2 são lançados. Então, mais 4. Aí, por fim, o citocromo C oxidase, que é o complexo 4, ele pega esses elétrons e transfere para o oxigênio. E aí, bombeia mais próton para o espaço intermembranário. De maneira, então, que para cada par de elétrons que são transferidos do NADH até o oxigênio, você tem um bombeamento de 4, 6, 8, 10 prótons. Então, 10 prótons são transladados de um lado para o outro. Até agora teve síntese ATP? Não. Até agora, eu apenas transformei uma forma de energia eletroquímica, o NADH, em uma forma de energia quimiosmótica, né? Você tem uma diferença de carga e concentração. Então, você tem aqui, ó. Está aqui a membrana, desenho ali. Do lado de cá, você vai ter uma alta concentração de próton e aqui uma baixa concentração de próton. Aqui ela vai estar positiva e aqui ela estará negativa. Então, a membrana, então, na mitocôndria fica, que a gente fala, energizada. Ela tem dois componentes. Um componente de concentração, diferença de concentração do íon H+, e diferença de carga, mais e menos. Então, ela está energizada, ela está polarizada, lado de fora positivo, lado de dentro negativo, e com carga maior de H+, do lado de fora e do lado de dentro com baixo. Então, a tendência é o quê? Que ocorra é o quê? É que cátions entrem, que ânions saiam. Lembrando que cátion é o quê? É um íon de carga positiva. E ânion é um íon de carga negativa. Então, é a tendência que os ânions saiam espontaneamente e que os cátions entrem espontaneamente. Toda vez que isso acontece, então, você está colapsando a diferença de carga. É um processo, então, ativo que falamos, porque está associado com uma desenergização da membrana. Da mesma maneira, a tendência do H+ é entrar. E a tendência do OH- é sair. Toda vez que isso acontece, você tem também um consumo de energia, porque você está colapsando a diferença de concentração do íon H+. Então, esse NADH+, esse transporte de elétrons até o oxigênio, é usado para energizar a membrana. Essa energização da membrana, então, é utilizada para vários fins. Transporte ativo de íons e moléculas para dentro e para fora da mitocôndria. Como assim transporte ativo? É como se fosse uma bomba. A bomba, eu gasto energia, eu forneço energia para fazer um evento, uma bomba d'água, que joga água lá para cima do prédio. Jogar água do chão até lá em cima é um evento não espontâneo. Eu estou fornecendo energia para a molécula, para as águas que eu estou jogando para lá, aquela massa de água que eu estou jogando lá para cima. Então eu tenho que entrar energia no processo. A bomba, então, é o mecanismo que vai fazer essa transdução de energia, pegar a energia daqui e jogar lá para cima. Da mesma maneira, se eu associar, por exemplo, a entrada do íon H+ a uma outra molécula positiva, ou uma molécula negativa, por exemplo. A molécula negativa, a tendência dela não é entrar. Por exemplo, o íon fosfato.
tem carga negativa. A tendência dele é ficar cá fora. Mas, se eu associar a entrada desse íon com a entrada de H+, eu estou associando um evento espontâneo, lembra lá da Roldana e do bloco? Um evento espontâneo, a queda do bloco M, grande, Mzão, com o evento estou associando com um evento não espontâneo, que no caso aqui seria o que? A entrada do íon fosfato, associando a nossa Roldana, que seria o bloco menorzinho que está sendo subido. Um está caindo espontâneo, o outro está subindo não espontâneo. Eles estão acoplados, estão associados através da corda e da Roldana. Aqui é a mesma coisa. Os dois eventos estão acontecendo simultaneamente. Entra H+, entra fosfato. Por que faz isso? Da mesma maneira que quando uma bomba ela é capaz de sugar a água do solo e levá-la para cima, e sugar, até acabar, não ficar mais nada. Né? A mesma coisa aqui, se eu simplesmente deixasse que os íons migrassem ao sabor da diferença de concentração, eles migrariam, por exemplo, se fosse uma molécula neutra, não participasse de nada. Uma molécula neutra ali. Ela sairia do lado de fora para o lado de dentro, vamos supor que ela tem que entrar. Ela iria do lado externo para o lado interno, ela migraria no seu transportador passivo até equilibrar as concentrações. Mas se a mitocôndria precisa que a concentração do lado interno seja maior que o lado externo, ela precisa bombear para dentro da mitocôndria, para que a concentração interna seja maior que externa. Então, ela vai usar energia metabólica. Ela pode fazer de duas maneiras. Ela pode usar o próprio ATP ou ela pode usar o gradiente dela. Certo? A mitocôndria usa o gradiente que ela está formando a partir do transporte de elétrons. Então, o transporte de elétrons tem essa finalidade também. A outra finalidade é a síntese de ATP. Síntese de ATP acontece através da enzima ATP sintase. Repara que, para que haja síntese de ATP, ADP mais fosfato liguem-se e formem ATP, é preciso que 3 H+ entrem, atravessem o complexo enzimático. Então, para cada mol de ATP formado, 3 de H+ tem que passar pela enzima. Ok? A pergunta é, para cada NADH2, quantos ATP são formados? Hã? 4? Vamos lá. Eu preciso, para formar ATP, eu preciso de ADP mais fosfato dentro da mitocôndria, correto? Não preciso? Preciso ou não preciso? Preciso, né? Como é que eu vou formar ATP se eu não tiver ADP mais fosfato? E o ATP formado, não adianta nada se ele ficar dentro da mitocôndria, ele tem que sair, correto? Vamos lá. Vou pegar aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho H+, cheio de carga positiva. Aqui quase não tenho H+, e cheio de carga negativa. Vamos lá. Aqui está o lado externo, que é o lado interno. Que é a matriz. Ok? Aí o fosfato, ele está lá do lado de fora. Ele tem que entrar. É assim que normalmente ele fica.
Só que aqui, pH em torno de 6, pH aqui fora é mais ou menos 6. pH aqui é em torno de 8. Quantas vezes isso aqui é mais ácido que esse? Hã? Aqui é 6, aqui é 8. Quantas vezes aqui é mais ácido? 100 vezes. Lembra que pH é função logarítmica. Aqui a concentração de H+, é 10 a menos 8 mol por litro. Aqui é 10 a menos 6 mol por litro. Aqui é 100 vezes mais ácido. Vamos lá. O fosfato tem que entrar. Ele tem carga negativa. Ele está transportando duas cargas negativas. Só que aqui, como está mais ácido, ele vai estar nesta forma aqui, ainda por cima. Como ali tem pH 6, ele vai protonar o segundo hidrogênio ali, vai ficar H2PO4 menos. Vai ficar dessa forma. Ele tem que entrar. Quando ele entrar, ele está trazendo a carga negativa, né? É um evento espontâneo? Não. Porque ele está saindo do ambiente com carga positiva, indo para o ambiente com carga negativa. É não espontâneo. Como ele vai fazer isso então? Bem, eu já vi duas formas de representação. Essa representação aqui diz o quê? Que está saindo hidroxila. Aqui está invertido, ó. Essa setinha aqui está invertida, tá? Porque aqui é do lado de fora, aqui é do lado de dentro. Ele está entrando, a hidroxila estaria saindo. Então, uma representação que está aí é que, dizendo que é, ou seja, a entrada de fosfato de ácido, levando uma carga negativa para dentro, é acoplado com a saída de uma hidroxila, levando uma carga para fora. Ora, se eu levo uma carga para dentro e trago uma carga para fora, no final ficou igual, não é? Só que, então é um movimento que não há aqui. É um movimento que não há movimentação, né? É um transporte que não há movimentação de carga para dentro para fora. É equivalente em termos de carga. Só que a hidroxila, quando chega aqui, ela reage com H+, formando água. Então a hidroxila, quando sai, ela aniquilou um H+. Então ela diminuiu a concentração de H+ do lado de fora. Certo? Então ela diminuiu a concentração de H+, então ela reduziu a concentração de H+. Então seria equivalente ao quê? Ao invés de pensar em hidroxila, isso é o que os outros livros mostram, é mais fácil, é mais didático compreender o quê? Assim, entra o H2PO4 e com ele entra também um H+. H+, mais H2PO4 é H3PO4 neutro, certo? E aí, então, aqui ele dissocia, formando de volta o H2PO4 dele, e o H+ entrou junto com ele. Ora, então, eu diminuí a concentração de H+, mas mantive a neutralidade, ou seja, eu não transportei carga nenhuma de fora para dentro. Correto? Então, eu só diminuiu a quantidade de H+. Só o H. O mais continua igual ali. Bem, o ADP tem que entrar.
ADP tem carga 3 menos. Menos 3, é um ânion, com carga menos 3. O ATP é outro ânion com carga menos 4. Se eu amarrar os dois, ou seja, a entrada do ATP, a entrada do ADP está acoplada com a saída do ATP. Estou entrando com 3 cargas negativas e estou saindo com 4 cargas negativas. Logo, sai apenas uma carga, não é isso? Saldo. É uma carga saindo. Então, eu tenho uma carga negativa aqui, saindo. E eu tenho um H entrando. Um H entrando, uma carga saindo. Uma carga saindo é o equivalente a quê? Uma carga entrando, certo? Certo? Estão acompanhando? Se uma carga negativa está indo para fora, chegar lá fora, ele vai neutralizar essa carga positiva. Seria a mesma coisa que essa carga positiva entrasse e neutralizasse a carga negativa. Por que eu estou fazendo isso? Ora, quando então entra um fosfato e entra um ADP com a concomitante saída do ATP, eu estou trazendo para dentro da matriz uma carga positiva e um H. Juntando os dois, um H+, correto? Para cada molécula de fosfato, para cada molécula de ADP. Para cada molécula de ADP que entra, sai uma de ATP. Então, para que depois ADP, esses mesmos ADP e fosfato reajam, né? A representação é PI, reagem, formam ATP, eu preciso que haja uma entrada de 3 H+, lá na ATP sintase. Então, olha só, para a síntese em si, eu preciso de 3 na enzima, no complexo enzimático. No transporte, eu gasto 1. Logo, para cada ATP que eu sintetizar, eu preciso de... Para cada ATP que eu sintetizar, eu preciso de 3H+, né, no complexo enzimático. Está vendo lá o desenho? 3. Eu preciso de 3 para me dar energia livre suficiente para que haja síntese de ATP. Ok? Acontece que para que esses dois entrem dentro da matriz, eu preciso de mais um. Quanto que eu gastei no final das contas? 4. Então, para cada ATP sintetizado dentro da matriz, são precisos 4H+. Ok? Quando um NADH é oxidado na cadeia de transporte de elétrons, ele bombeia 10. Eu jogo 10 para lá. Mas para fazer um ATP eu preciso de 4. Então um NADH consegue formar quantos ATPs? 2. E 2,5. 2,5. Né? 2,5. Para cada NADH, 2,5. 10 dividido por 4, 5 meios, 2,5. Tá? Ou seja, para cada mol de NADH oxidado, 2,5 mol de ATP. Ok? Então, repara só, qual é a finalidade do oxigênio na cadeia de transporte de elétrons? Nós respiramos, recebemos oxigênio. O oxigênio ele é utilizado, a pessoa fala na combustão. Não existe combustão nenhuma aqui, porque isso aqui nós não somos câmara de combustão. Combustão é quando algo reage com o oxigênio gerando fogo. Ok? Ninguém gera fogo. Nós temos uma oxidação, processo oxidativo. Não é combustão, não. A combustão é oxidação, mas não há uma reação direta da molécula com o oxigênio.
né? Quando você queima o papel, tem combustão, é uma reação direta da celulose com oxigênio. Aqui não, é uma fotooxidação, é uma oxidação, processo oxidativo, em que o oxigênio é o que, afinal de contas, aqui? Ele é o receptor final de elétrons. Tá? Então, como é que você pode estar aerobicamente limitado, né? Então, vamos lá. Como é que a limitação do transporte de elétrons? O transporte de elétrons pode estar limitado por duas maneiras. Uma, pelo fornecimento de NADH. Ora, quem é que fornece NADH? Ciclo de Krebs. Então, se a limitação estiver no fornecimento de NADH, então a limitação está no ciclo de Krebs. E aí, então, entram aquelas soluções que falamos antes. Aumento da capacidade oxidativa do ciclo, e aí, então, ele vai oxidar mais acetil-CoA e gerar mais NADH. Outra limitação é a disponibilidade de intermediários do ciclo. Disponibilidade de intermediários do ciclo, isso é para uma mesma mitocôndria, tá? Então, seria como resolvido isso? Né? O ciclo de Krebs está mandando NADH, só que NADH está ficando engarrafado aqui. Então, aumenta o número de intermediários. Aumenta o número dessas enzimas. Como isso acontece? A mitocôndria, que está assim, com pouquinhas cristas, parece aquelas abóboras de Halloween, né? Ela fica agora cheia de cristas. Aumenta, então, a superfície da membrana interna para aumentar o número de intermediários. Outra maneira, eu tenho 10 mitocôndrias na célula, eu passo a ter 30. Aumenta o número de mitocôndrias. Para que eu vou aumentar o número de mitocôndrias? Aumentar a respiração. Até agora o oxigênio está pleno. Para gerar mais ATP. Então, veja bem. Você aumentou o número de intermediários. Não resolveu o problema. A célula precisa de ATP, aumenta o número de intermediários do ciclo. O ciclo está envolvendo, lançando mais NADH. Só que aí NADH não está sendo reoxidado na mesma taxa em que o ciclo está produzindo. Então o problema está na cadeia de transporte elétrico. Resolução da célula, aumentar o número de transportadores. Então ela faz isso. Tá certo? O aumento no número de mitocôndria é quando a célula percebe que a geração de ATP para ela, com o número de mitocôndrias que ela tem, não é suficiente. Então ela vai aumentar o número de mitocôndrias para gerar mais ATP de forma aeróbica. Tá? Mas isso é uma outra parte. Agora, então, essa seria a limitação. Qual seria a outra limitação? A outra limitação é fornecimento de oxigênio. Como é que eu distingo uma limitação no fornecimento de oxigênio com a primeira limitação, que é a limitação na capacidade oxidativa do transporte de elétrons? Bem, limitação de oxigênio. Primeira coisa que você vai observar: hipoxia no tecido. A célula vai consumir todo o oxigênio disponível ali. Segundo, se a limitação está no oxigênio, né, você terá de novo o engarrafamento do NADH. Por quê? Né? Só que você não tem
oxigênio aqui suficiente, gera mais NADH do que é capaz de oxidar, NADH começa a engarrafar de novo, certo? Começa a acumular NADH. Só que você tem uma queda na concentração, você chegou no máximo de ATP possível de síntese. E vai ficar então naquele nível de ATP que a célula vai conseguir dispor naquela condição fisiológica que ela está tendo, ou seja, maior intensidade de atividade física, maior taxa metabólica, chegando no limiar da capacidade aeróbica, vai diminuindo a quantidade de ATP, correto? Estão percebendo isso? Tá? Vai diminuindo. Então, você verá que a limitação se dá, você consegue distinguir, quando, por exemplo, está aqui nos intermediários, logo de cara você tem um nível de oxigênio maior dentro da célula e o NADH engarrafado, acumulado. Quando a limitação está no nível de oxigênio, o nível de oxigênio dentro da célula é baixo, enquanto que no outro será mais alto. Entendido? Entenderam? Então, quando a parte limitante é o oxigênio disponível na célula, obviamente, então, que o oxigênio está sendo todo consumido e chegando na hipoxia. Uma resposta fisiológica do corpo em aumentar a sua condição. Aí é uma coisa que independe da célula, depende da condição do corpo como um todo. É o transporte, né? É a capacidade cardiovascular do indivíduo que vai ditar a disponibilização de oxigênio para aquela célula. Ok? Aí, de novo, quanto menor a sua capacidade cardiovascular, mais cedo você vai alcançar o limiar do lactato, que se diz. Mais cedo a pessoa vai se lançar a mão do metabolismo anaeróbio. Ela vai lançar mão do metabolismo anaeróbio em cargas menores que aquele que tem uma capacidade aeróbia maior. Ok? Que aí vai disponibilizar demais oxigênio. Vamos ver então, um por um. Complexo 1, tem um nome grande, NADH ubiquinona oxirredutase, ou NADH desidrogenase. Mas aí usa creatina e o ácido lático. Só que a creatina ela vai baixar, vai ficar muito baixa quando você começa a usar o metabolismo anaeróbio, e ela vai ficar embaixo, e quem vai sustentar é a fermentação, né? Assim que o ATP começa a cair, fosfocreatina começa a ser usada. Não entendi a pergunta. Cardiovascular. Você aumentando, com aquela capacidade cardiovascular, você chega até um limiar de metabolismo aeróbico, com uma determinada carga. Acima daquela carga, começa a haver a participação do metabolismo anaeróbico. Você começa a demandar mais ATP do que o seu metabolismo aeróbico é capaz de sintetizar. Então, vem a fermentação lática. Porque nessa altura do campeonato, a sua concentração de fosfocreatina já está baixa. Né? Porque a concentração de fosfocreatina depende da concentração de ATP disponível dentro da célula. Entendeu? Por isso que fala, fosfocreatina é usada nos momentos de tiro inicial. A pessoa está de repouso, o nível de ATP está alto, então a fosfocreatina está alta. Dá um tiro, ATP cai, fosfocreatina cai. Ela diminui aí no exercício de longa duração. Ela dá um tiro inicial, administra a taxa metabólica dela. Então ela mantém o nível de ATP dentro da célula, e esse nível de ATP vai refletir no nível de fosfocreatina. Então se ela administra bem, sem demandar muito durante toda aquela corrida dela, ela vai ter um nível de fosfocreatina mais alto que aquela que administra mal, fica muito lá na frente, lá correndo lá, aí de repente o outro dá o tiro dele, passa dele, e ele ficou a prova toda correndo na frente, acaba perdendo a prova. Né? Bem, aí vamos lá. Complexo 1, então.
é isso aqui, aí, veja, NADH, NAD, tem a transferência de elétrons direto para a ubiquinona aqui, e aí, ó, 4H+, bombeamento. Complexo 2, a succinato desidrogenase, está aqui. Complexo 2 é aqui, é este aqui. Succinato, então, transfere elétron para o FAD, forma FAD-H2, diretamente transfere e vai para a ubiquinona. Repare que o complexo 2 não passa pelo complexo 1, então não, o succinato, quando você tem então, as flavoenzimas, em que o FAD é o receptor do elétron, formando FAD-H2, não passa pelo complexo 1, portanto, não tem aqueles 4 bombeamentos, não tem aqueles bombeamentos de 4 prótons. Então, o FAD, ele bombeia 4 prótons a menos. Então, ele lança menos prótons para fora, logo gera menos gradiente eletroquímico. Complexo 3, citocromo C. A citocromo C, então, ela tem um mecanismo meio complicadinho. Por quê? Você tem um transportador de 2 elétrons, que é a ubiquinona, e o citocromo C, que está dentro desse complexo enzimático, ele só recebe um elétron de vez. Então, como é que faz esse problema? Ela doa os 2 elétrons para o citocromo C. O citocromo C tem 2 moléculas de citocromos dentro dele, complexo enzimático. Uma, então, faz o seguinte. Uma leva adiante esse elétron e transfere para a proteína citocromo C. O outro elétron, então, ele volta para a ubiquinona. Então, tem uma aqui que está doando, está vendo aqui? E tem outra aqui que está recebendo esse elétron, o segundo elétron. Aí depois vem a outra ubiquinona totalmente reduzida, dá o segundo elétron, um vai em frente, o outro de novo volta para aquela que recebeu o primeiro, aí regenera aqui H2, que H2 então fica nesse ciclo. Então fica assim, eu te dou 2, você pega um, dá para ele, o outro você me devolve. Aí vem o outro de mim, vem meu clone, te dá 2 de novo, você dá o outro para ele, para o clone dele, e você me devolve. Aí eu pego e te dou de novo. Aí você passa um para ele e devolve um para mim. Aí vem meu clone, te dá mais 2, você dá outro para ele e você me devolve um. E aí fica nessa brincadeira. Nessa brincadeira, então, 4H+ são bombeados. 2 na primeira etapa e mais 2 na segunda etapa. Complexo 4 é o complexo mais sensível. Esse complexo ele é inibido por cianeto, ele é inibido por monóxido de carbono e ele é inibido por azida. Ou seja, se você tomar essa substância, você morre. Morre por asfixia celular. O oxigênio está aqui. Repara que ele está aqui mostrando que ele está bem dentro da membrana. Está vendo lá? O oxigênio é apolar, está dissolvido dentro da membrana. O oxigênio, então, para formar água, uma molécula de O2, O2 tem número de oxidação 0. Para formar água, quantos elétrons você acha que precisa? Quantos elétrons vocês acham que precisam? Para formar água. Um O2, uma molécula de O2. Não, senhor. Precisa de 4 elétrons. E quantos H+? 4H+. Aqui é zero, se aqui não tem carga nenhuma, aqui também não pode ter. Então, se precisa de 4 elétrons, 4H+. Tá? Consome 4H+, e 4 elétrons. Ora, o NADH transporta quantos elétrons? 2. Então, para consumir uma molécula de O2, eu preciso de 2 NADH, dois transportadores. Seja NADH, seja FADH2. Então, nesse processo que entra, a primeira molécula de NADH foi lá e doou os elétrons. Vem o primeiro par.
vem descendo e, pô, a molécula de O2 recebe. Quando ela recebe 2 elétrons, ela vai fazer isso aqui, ó, vai formar algo assim. Essa molécula é o capeta. Esse é um superóxido radical. É o capeta. Entendeu? Por quê? Ela é extremamente reativa. Então, esse complexo enzimático, ele mantém esse intermediário ali preso ali, porque vão entrar 2 elétrons. Aí como é que ela neutraliza isso aqui, né? Peraí, vai fazer isso aqui, ó. O2, entra 2 elétrons, 2 menos. Aí ela recebe os H+, aí fica assim. Depois então ela recebe o outro H+, aí forma H2O2. Entendeu? Então ela recebe um elétron, recebe um próton, recebe elétron, recebe o próton. Então a primeira forma, O2, 2 menos, ponto. Aí ela recebe um próton, fica HO2 menos, ponto, que é um radical. Depois, então, ela recebe um outro próton, formando H2O2. Aí depois ela recebe mais 2 elétrons, mais 2 H+, e aí desmembra em 2H2O. Então, nesse processo, ela está formando moléculas reativas, muito reativas. Então, o complexo 4, ele mantém esses oxigênios presos ali. Para quê? Para ele não escapar. Alguma coisa escapa. Então, toda vez que você está em atividade aeróbia, você aumenta a quantidade de oxigênios reativos. Então, a princípio, uma atividade física deveria fazer mal. Uma atividade física aeróbica deveria fazer mal. Por quê? Você está gerando mais agentes oxidantes, oxigênio reativo, a princípio. Só que aí o corpo, ninguém morre por conta da atividade física, ninguém envelhece, muito pelo contrário. Experimenta, evidência, mostra o oposto, a pessoa fica mais saudável. Então, como é que pode esse paradoxo, uma coisa com outra? O paradoxo é resolvido por quê? Porque a mitocôndria, ela se protege. Ela aumenta exatamente a quantidade de enzimas que vão desmembrar esses peróxidos e superóxidos em água. Ela aumenta a sua capacidade de defesa contra os radicais, né? Espécies ativas de oxigênio, que a gente chama de ROS. Espécies reativas de oxigênio, em inglês é ROS. Então, a atividade física, no final, faz com que a célula superreaja de sobremaneira à produção desses superóxidos, fazendo com que então, você seja mais protegido ao estresse oxidativo. Esse é um estresse oxidativo que impõe. Então, quando você faz uma atividade física, você impõe não só um estresse metabólico, como um estresse oxidativo, e o corpo reage a isso, se protegendo. Tá? Como é que é, então, a síntese de ATP? A síntese de ATP acontece dessa maneira aqui, ó. Tá vendo essa figurinha aqui? Aqui. Quando os prótons passam por aqui, por esses canais, eles causam, então, um giro dessa molécula, dessa estrutura proteica. Isso parece, sabe o quê? Um motor de carro. Um carro, caminhão, não tem um motor e tem a transmissão, né? Aquela parte que fica girando ali, vai até lá nas rodas. Então, isso aqui. Você tem, então, quando os prótons atravessam aqui o canal, ele causa o giro dessa molécula, dessa proteína. Essa proteína, então, ela gira, então, a parte interna, essa unidade aqui, que, então, fica em contato com as unidades alfa e betas. Tá aqui elas. As unidades alfa e betas, elas têm 3, então, sítios catalíticos.
E à medida que ele vai girando, o sítio catalítico vai mudando de conformação. Ele tem 3 conformações. A primeira conformação é essa aqui, onde o ATP e a ADP ligam-se. Aí, quando ele gira, a conformação muda e aí expulsa a molécula de água de dentro do sítio catalítico. Bem, expulsando a molécula de água do sítio catalítico, você está tirando um produto da reação. Porque quando a ADP reage com fosfato, forma ATP mais água. Quando então a água é expulsa do sítio catalítico, você não tem mais água ali. Dessa maneira, a reação que antes era irreversível, nas condições padrão, torna-se reversível, porque eu mudei a condição inicial. Mas aí, quando isso acontece, o sítio catalítico fica preso num estado em que ele prende as moléculas ali. Então, é preciso que haja o giro novamente do rotor para que o sítio catalítico se abra e o ATP, então, formado, saia. Então, é uma segunda transformação da energia. A energia eletroquímica lá do NADH de fato de H2 é transformada num potencial eletroquímico, membrana, que por sua vez depois é utilizado como energia mecânica que vai modificar a estrutura da enzima e aí a enzima então fica sintetizando ATP. Por que tem toda essa estrutura aqui, hein? Isso aqui é para segurar o complexo proteico, porque senão ele sairia rodando por torque, né? Que nem quando você pega o liquidificador e liga o liquidificador, ele não gira. Entende a girar? Você não tem que segurar para ele não girar, é o torque. Então, essa estrutura proteica, ela é para segurar o complexo proteico na membrana e ele não ficar girando. E é assim que acontece. Então, como é que como nós podemos, então, sumarizar todo o transporte de elétrons e assim de ATP aeróbico? Temos aqui os complexos, 1, 2, 3, 4, e o ATP sintase. À medida, então, que é o transporte de elétrons, tem a energização da membrana, e aí, então, a ATP sintase utiliza essa energia para formar ATP. Então, olha só, se não tiver síntese de ATP, ou se a síntese de ATP estivesse restrita, a concentração de ATP está elevada, o número de ATP está alto. Então, se aumenta a concentração de ATP, abaixa de ADP e fosfato. Logo, diminui a taxa de síntese de ATP, correto? Diminuindo a taxa de síntese de ATP, vai diminuir também a taxa de uso do gradiente eletroquímico. Ou seja, a membrana vai continuar permanecer energizada, vai desenergizar por pouco. Ora, o translado de prótons acontece, será tanto mais fácil, quanto menor foi a energização da membrana. Eu vou jogando próton lá de lá, vou acumulando próton e carga do outro lado. De um lado, vou segregando cargas e prótons. Vou aumentando. O que vai acontecer? Se não houver consumo de ATP aqui, portanto, não haverá consumo do gradiente eletroquímico, a membrana manterá energizada, vai chegar um determinado momento que a energia necessária para o translado de prótons será igual à energia fornecida pela oxidação das coenzimas. Então, o transporte de elétrons chega, a gente fala de equilíbrio. Esse equilíbrio não atinge na célula, mas atinge o que eu falo toda hora, um estado estacionário, que depende do consumo de ATP. Consumo de ATP baixo, então, fará com que a taxa de reoxidação do NADH seja baixa. Consumo de ATP alto, taxa de oxidação alta, porque o translado será facilitado. Se eu pegar e inibir esta enzima, a ATP sintase, eu boto lá um veneno e inibo o transporte
de prótons pela unidade F0, ou inibo essa parte aqui, que é a síntese de ATP. Logo, não há entrada de prótons. Não havendo entrada de prótons, a membrana vai ficar energizada, não haverá mais transporte de elétrons. Não havendo transporte de elétrons, não há consumo de oxigênio. Cessa tudo. Então, se você fornecer um venenozinho, uma pessoa que iniba a síntese de ATP, não tem transporte de elétrons. Não tem síntese de ATP, não tem transporte de elétrons, acabou. Se eu inibir aqui, colocar um veneno que iniba um desses complexos, também não há transporte de elétrons. Não havendo transporte de elétrons, não há gradiente eletroquímico. Não havendo gradiente eletroquímico, não tem síntese de ATP. Então, dizemos que o transporte de elétrons está acoplado à síntese de ATP. Só há síntese de ATP se houver transporte de elétrons, porque o transporte de elétrons gera o gradiente eletroquímico. E só há transporte de elétrons se houver consumo do gradiente eletroquímico, logo se houver síntese de ATP. Não havendo síntese de ATP, não tem consumo do gradiente eletroquímico, não tem transporte de elétrons. Então, se eu cessar a síntese de ATP pela mitocôndria, cessa também o transporte de elétrons. Se eu cessar o transporte de elétrons por inibição dos transportadores, não tem gradiente eletroquímico, logo não tem síntese de ATP, porque não vai ter energia. Ok? Mas, então elas são acopladas. Tudo que é acoplado pode ser desacoplado, correto? Mas, se eu fizer um caminho alternativo aos prótons, um furo na membrana, de maneira que os prótons possam entrar para dentro da matriz, fazendo um subterfúgio ATP sintase, eu agora, então, desacoplei o transporte de elétrons à síntese de ATP. Se o gradiente eletroquímico, se os prótons puderem entrar por outro caminho, eu vou consumir o gradiente eletroquímico, logo haverá transporte de elétrons. Né? E se eu furar a membrana sem interferir com a ATP sintase, dependendo do furo que eu der na membrana, eu consumo tanto, faço um rombo tão grande na membrana, que eu colapso o gradiente eletroquímico de uma maneira tal que a ATP sintase não consegue fazer síntese de ATP. E aí você vai morrer feliz da vida por falta de ATP. Tá? Então, essas substâncias que fazem isso são chamadas de desacopladores. Existem dois tipos de desacoplador. Aqueles que transportam cátions para dentro da mitocôndria e aqueles que transportam H+ para dentro da mitocôndria. Um deles é o DNP. O DNP transporta H+ para dentro da mitocôndria. A amônia também é outro. Ela fica na forma de amônio aqui, ela entra aqui, amônia, aí a amônia ela sai, vira amônio, a amônia é transportado para dentro, fica nessa palhaçada, colapsando o gradiente eletroquímico. Então, como é que se vê aqui? Ó? Você coloca ADP e fosfato. Não tem transporte de elétron, não tem síntese de ATP, não tem transporte de elétron, por quê? Você só tem ADP e fosfato. Aí você coloca succinato. Succinato, então, é oxidado a fumarato, gera FADH2, inicia o transporte de elétrons. Aí tem consumo de oxigênio e tem síntese de ATP. Eu adiciono cianeto. Cianeto inibe o complexo 4, inibe o transporte de elétrons, cessa o transporte de elétrons, não tem gradiente eletroquímico, cessa a síntese de ATP. Nesse experimento, adicionei succinato, agora ele só inverteu. Adicionei succinato, tem transporte de elétrons, mas não tem ADP e fosfato. Então não tem síntese de ATP, logo não tem síntese de ATP e também não tem transporte de elétrons. Aqui, o consumo de oxigênio é zero. Colocou ADP e fosfato. Colocou ADP e fosfato, a ATP sintase começa a sintetizar ATP, começa a colapsar, utilizar o gradiente eletroquímico e inicia o transporte de elétrons. Está aqui.
síntese de ATP, transporte de elétrons. Adicionou aqui uma molécula, veturicin oligomicina, inibidor do complexo 1. Inibiu o complexo 1, inibiu o transporte de elétrons. Inibiu o transporte de elétrons, colapso gradiente eletroquímico, não tem síntese de ATP. Está aqui em rosinha. Adicionou DNP, que é o desacoplador. Colocou o DNP, transporte de H+, para dentro da matriz é retomado, portanto, reinicia o transporte de elétrons, mas não tem síntese de ATP. Transporte de elétrons acontecendo, sem síntese de ATP. Desacoplado. Será que isso é fisiológico? Deixa eu acabar. Calma aí. Tô nervoso, quero almoçar, não sei o quê. Calma, deixa eu acabar. Será que isso é fisiológico? É fisiológico. Quando nós nascemos com tecido adiposo marrom. O tecido adiposo marrom, ele é responsável por gerar calor, aquecer o corpinho do bebê. O tecido adiposo marrom, ele tem uma proteína desacopladora. Então, ele tem um canal, a mitocôndria do tecido adiposo marrom, a mitocôndria tem uma proteína que é um canal de H+. Então, tem o transporte de elétrons, forma um gradiente eletroquímico, os prótons entram pela proteína desacopladora. Como não gera trabalho, essa energia é dissipada e gera calor. Tá? Quando nós vamos ficando adultos, esse papel de gerar calor é tomado pelo tecido muscular. E aí o tecido marrom vai diminuindo. Entretanto, se a pessoa começa a engordar, ela aumenta a quantidade de tecido marrom. À medida que a pessoa vai engordando, ela vai aumentando a quantidade de tecido marrom nela. E aí vai gerando calor. Por isso que além de o tecido adiposo isolar o calor que ela está gerando, ela ainda gera mais calor pelo próprio tecido adiposo, com a maneira do corpo tem de dissipar aquela abundância de substância que existe. E nas plantinhas? As plantinhas, né? As plantinhas têm também um transporte. A mitocôndria é diferente nos vegetais, ela tem um transporte de elétrons alternativo, que gera calor. Também tem uma proteína desacopladora, que é para quê? Como é que a planta libera aquela fragrância, né? Ela abre a flor e aí aqueles aroma é liberado, porque ela aquece a temperatura da flor através de processos metabólicos, entendeu? Aí ela aquece, gera calor e aí espalha aquelas substâncias voláteis e aí ela libera para chamar os insetos, né? Tá bom? Então, olha só. Aula que vem é dia blá blá blá. Nós temos mais 2 aulas, né? Na nossa provinha, não é isso? Dia 20? 27, 28. 28 não? 28. Hoje é dia 21, né? 28 é quarta-feira que vem. Nós temos então segunda-feira. Segunda-feira, então, vou encerrar a matéria de carboidrato.